Bom dia! Bom dia, gente! Ficamos um tempinho sem encontrar, né? Sem fazer esse encontro. Afinal, foi feriado aqui na quinta. E aí, na sexta, a gente emendou, as crianças estavam aqui. E aí, estamos de volta na segunda. Bom dia, Patrícia, Sabrina. Bom dia, gente. Bom dia, Fer. Muito bom ter vocês aqui. Nossas manhãs de conexões que acontecem de segunda a quinta-feira, né? Sempre 7h45. No entanto, tem muita gente me pedindo para mudar o horário. Ai, Gabi, não consigo acompanhar. Tem bastante gente mandando mensagem. Então, vou soltar uma enquete para ver que horário seria mais fácil a gente fazer. E aí, vocês participam também, por favor, tá? Me deixem sua opinião. Pra gente achar um horário aí que mais gente consiga participar, porque tem gente pedindo, tá bom? Pensei em 7h20, talvez, adiantar uns 15 minutos, 7h30. Vamos ver se rola, tá bom? Vamos fazer uns testes. Bom dia, gente, bom dia mesmo. Muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto difícil até pra gente adulto, né? Que é falar sobre os erros. Quanto é difícil a gente avaliar os nossos erros, validar os nossos erros, aceitar os nossos erros e mudar, né? Se é difícil pra gente, imagina pra criança. E a gente vai continuar a leitura desse livro aqui, da Jane Nelson, que é o Disciplina Positiva Básico, tá bom? Então, a gente lê um pouquinho dele nas outras lives, falou alguns tópicos. Eu pretendo fazer isso. A gente ir trocando algumas ideias de alguns tópicos do livro, que eu acho que seria bacana a gente trocar essas ideias aqui e tirar dúvidas, né, sobre isso. Porque às vezes tem coisa que a gente lê aqui e fala, que legal, mas a gente não consegue aplicar na nossa vida porque a gente não faz uma contextualização do que foi lido, né? A gente não tira as próprias dúvidas que a gente tem quando a gente tá lendo o livro. Então, por isso que a minha ideia é que a gente faça tópicos desse livro aqui. E o próximo livro eu quero fazer do Cérebro da Criança. É muito legal aquele livro, não sei quem já leu. Se alguém já leu aí, me dá um ok. Mas o livro O Cérebro da Criança, ele é incrível. Ele ensina como é que funciona aqui dentro, como que formam as primeiras conexões neurais, né? Como que essa criança aprende, o que ela aprende e o que fica para a vida dela. É bem legal. Então é o próximo livro que eu pretendo ler com vocês, tá? Daqui uma semana, 2 no máximo. Combinado? Outra informação muito legal. Não sei se tem alguém de Brasília que assiste essa live, mas tô fechando aí um contrato. Se tudo der certo, em julho estarei em Brasília, tá bom? Pra fazer workshop para pais. Então, se você conhece alguém de lá, avisa, gente, avisa. E vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre erros, são maravilhosas oportunidades para aprender. É tão difícil pra gente, ser humano, né, adulto, admitir erro. Quanto a gente tem dificuldade em lidar com o erro, em dizer, eu errei sim, e daí agora eu faço o que com isso, né? A gente tenta esconder, a gente conta historinhas pra gente justificar o nosso erro, mas a gente dificilmente assume esse erro e muda, né? Toma consciência, aprende algo com ele e muda. Normalmente a gente faz o quê? A gente dá aquela volta toda, justifica, joga a culpa em alguém, porque isso ameniza a culpa que a gente carrega por errar, né? E se a gente faz isso enquanto adulto, imagina o que a gente não ensina para as crianças em relação ao erro, não é verdade? Então hoje a gente vai ler sobre isso. Erros são maravilhosas oportunidades para aprender. A Jane Nelson, ela começa assim: em nossa sociedade, aprendemos a ter vergonha dos erros. Todos somos imperfeitos. O que precisamos adquirir é a coragem de mudar nossas crenças debilitantes sobre imperfeição. Esse é um dos conceitos mais encorajadores e também um dos mais difíceis de se conquistar em nossa sociedade.
Não há nenhum ser humano perfeito no mundo, embora todos exijam isso de si mesmos e dos outros, especialmente de crianças. Quanto a gente busca a perfeição, né, gente? Quanto a gente busca ser exemplo para os outros e não querer errar. O quanto o erro é uma coisa que incomoda, machuca, fere. Alguns se sentem humilhados quando erram, né? E a Jane Nelson vai falar aqui que isso é conquistado na infância, isso é construído na infância. Nossos avós, nossos bisavós tinham isso, trouxeram para os nossos avós, que trouxeram para os nossos pais, e os nossos pais trouxeram para a gente. E se a gente não mudar, a gente também vai levar isso para as nossas crianças, tá? Porque é cultural, é cultural. E ela faz um exercício que eu acho bem legal, e se vocês conseguirem aplicar ele agora, acho que vale a pena o aprendizado. Feche seus olhos e lembre-se de mensagens que você recebeu de seus pais e professores sobre erros quando era criança. Então, eu sei que tem muita gente aí que assiste essa live fazendo outras coisas. Então, ao invés de fechar os olhos, tente lembrar de momentos de quando você era criança. Quais são as palavras que você ouvia quando você errava? O que seus pais, seus avós, cuidadores, professores, o que eles geralmente falavam quando você cometia algum erro? Que mensagens eram essas? Para tornar esse exercício mais eficaz, você pode escrevê-las, tá? Então, ela fala aqui, é legal a gente transcrever isso num papel. Por quê? Se a gente só tá lembrando, às vezes cai no esquecimento. Quando a gente pensa e coloca isso no papel, a gente tá lendo, revendo 2 vezes. Então, isso fixa mais fácil, mais forte na nossa mente, tá? Então, quem tiver oportunidade, escreva esses erros. Não precisa ser agora, pode ser mais tarde. Mas escreva esses erros num papel, tá? E o que essas pessoas falavam. Mas o mais importante do que escrever o erro é tentar lembrar o que você ouvia quando você errava. Ouvia e via. E se alguém conseguir, escreva o que você via, ouvia e sentia, certo? Porque, gente, lembra quando a gente falou nas outras lives? Tudo que eu vejo, ouço e sinto repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional, vira uma conexão no meu cérebro, tá? Acontece uma sinapse neural e aquilo vira uma verdade absoluta, que a gente chama, a neurociência chama de crença, certo? Na verdade não, neurociência chama de sinapse neural, conexão neural. No processo de coaching a gente chama de crença, certo? Então, se vocês conseguirem anotar aí algum erro ou alguma palavra, gesto, atitude, reação de quem cuidou de você e você conseguir lembrar o que você viu, ouviu e sentiu, não esquece de anotar, tá? Quando você cometia um erro, você recebia a mensagem de que era burro, inadequado, mal, uma decepção, um desajeitado? Feche seus olhos novamente, permita-se lembrar de uma época específica em que você estava sendo criticado por um erro. O que você estava decidindo a respeito de você mesmo sobre o que fazer no futuro? Lembre-se, você não estava consciente de que estava tomando uma decisão na época, mas quando você olha para trás, geralmente fica nítido quais decisões você estava tomando. Algumas pessoas decidem que são más ou inadequadas. Outras decidem que não devem correr o risco por sentirem medo da humilhação caso seus esforços não sejam perfeitos. O que ela está querendo dizer aqui? Que quando somos crianças, a gente não consegue ter a consciência do que a gente está decidindo diante de uma reação de um adulto, né? Normalmente nosso pai ou nossa mãe. A gente simplesmente acaba decidindo sem ter a consciência disso. O que eu vejo, ouço e sinto repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional gera uma crença, gera uma sinapse neural no meu cérebro. E essa sinapse neural ela é autorrealizável, ou seja, eu não preciso ter consciência que ela existiu, que ela se formou. Muitas vezes eu não tenho essa consciência, ela está no meu subconsciente, mas ela se autorrealiza.
certo? E a gente não tem essa consciência de que tá acontecendo aquilo naquele momento. Mas agora, adulto, se a gente parar pra pensar na nossa infância, o que aconteceu lá na nossa infância, a gente consegue, às vezes, entender o que a gente estava pensando, sentindo e decidindo. Vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu comigo, o que eu lembro disso. Quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, eu lembro muito dessa cena. A minha avó paterna tinha me dado, se eu não me engano, era 5 cruzeiros. Na época era cruzeiro. E ela me deu, e naquela época, assim, cruzeiros valia muito. E ela tinha me dado, só que eu tinha só 6 anos, então quem guardou esse dinheiro foram meus pais, certo? Minha mãe e meu pai. Mas a minha mãe disse pra mim que ela ia guardar numa poupança, porque minha avó falou assim, toma, usa esse dinheiro pra você montar a sua poupança. E eu achei aquilo incrível, que ia ter uma poupança, e quando eu crescesse eu ia poder usar aquele dinheiro da minha poupança pra alguma coisa. E eu confiei de todo o meu coração, no auge dos meus 6 anos, da minha inocência, mas eu já tinha ali iniciado a segunda infância da minha vida, né? Então eu já estava criando uma percepção do mundo com base naquilo que eu tinha recebido de 0 a 6 anos. Então eu estava criando uma concepção de mim mesma e do mundo em que eu vivia. E isso, claro, estou tendo essa consciência hoje. Naquela época eu não tinha consciência de nada disso, eu só tinha 6 anos. Mas eu entreguei para meus pais na confiança de que eles estariam investindo aquele dinheiro numa poupança para mim. Minha mãe e meu pai não investiram o dinheiro numa poupança, eles usaram aquele dinheiro, eles gastaram aquele dinheiro. E aquele dinheiro tinha um valor sentimental muito grande para mim, porque era uma conquista de algo importante para mim no auge dos meus 6 anos. O tempo passou, não lembro quanto tempo foi, mas eu lembro que eu perguntei uma vez para minha mãe, Noi, e aquele dinheiro, a minha poupança tá com quanto no banco? E minha mãe falou, que poupança? Eu falei, ué, que você disse que ia fazer. Ela, como assim que você disse que ia fazer? Eu não fiz poupança nenhuma, minha mãe nem lembrava disso, entendeu? E eu falei, lembra quando a minha avó te deu dinheiro? E contei a história pra ela. E ela falou, ai, Gabriela, a gente gastou esse dinheiro, você tem só 6 anos, né? E não tem dinheiro, depois do que você precisar, te dou tudo que você precisa, enfim. Aquelas palavras marcaram tanto na minha vida, eu lembro disso até hoje, que gerou o que em mim? Uma falta de confiança na minha mãe e no meu pai. Gerou uma crença, porque ali foi sobre forte impacto emocional de algo que era importante para mim como criança. E eu não me senti aceita e não me senti importante. E isso refletiu na forma como eu tenho relacionamento com meus pais. Um relacionamento muitas vezes sem confiança. E por quê? Não sabia por quê. E aí, refletindo sobre a minha infância, eu descobri que foi nesse ponto da minha vida em que essa falta de confiança foi gerada. E isso refletiu no meu relacionamento ao longo dos anos, na adolescência e até hoje na fase adulta. E meu pai e minha mãe fizeram para me machucar, para me ferir, porque eles queriam romper essa conexão? De jeito nenhum. Mas eles não sabiam que aquilo era importante para mim. Naquela época não se estudava sobre isso, não se sabia nada sobre isso. Naquela época os pais faziam o que eles queriam, não validavam sentimentos, não tinham conexão, entendeu? Mas aquilo me machucou, me feriu, sobre forte impacto emocional. Bastou uma vez acontecer. E isso trouxe consequências negativas para o meu relacionamento com os meus pais. Foi difícil e ainda é difícil eu confiar neles. Percebem o quanto é difícil quando a gente lida com situações desse jeito? E o que isso pode causar na nossa relação a longo prazo, tá? Um simples acontecimento, que a intenção não era ruim, mas gerou uma conexão ruim. E isso gera relacionamento a longo prazo negativo. Entenderam? Estão conseguindo entender? Então aqui ela pede para vocês fazerem esse exercício, certo? E ela continua assim. Como já discutido, muitos decidem se tornar bajuladores e tentar agradar adultos à custa de sua autoestima. E alguns decidem que serão dissimulados sobre seus erros e que farão de tudo para evitar serem pegos. Essas são mensagens e decisões saudáveis que encorajam o desenvolvimento produtivo e habilidades de vida? Claro que não. Então, assim, o que ela está dizendo aqui?
Quando a criança erra, quando a gente errou quando criança, quando a nossa criança erra, a gente tem a mania, a cultura de já criticar, de já julgar, de já humilhar. E algumas pessoas se tornam bajuladores e tentam agradar os adultos à custa de sua autoestima. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir importante, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir uma pessoa boa. Então eu viro bajulador de um adulto. Outras decidem que serão dissimuladas sobre seus erros e que farão de tudo para evitar serem pegos. Olha a cultura do Brasil, né? O quanto as pessoas erram, dão um jeitinho brasileiro, escondem, enganam, corrupção e não querem serem pegos, né? Vocês entendem que isso a gente adquire na infância. É algo que a gente adquire quando a gente é criança, tá? A gente aprende pelo que a gente vê, mas também pelo que a gente sente. Como os nossos pais tratam os nossos erros, como a gente vai tratar os erros das nossas crianças. Vai refletir se elas serão adultos bajuladores de outros para validar sua autoestima, seu senso de autovalorização, ou se elas vão rebelar e vão ser aquelas que vão fazer as coisas escondidas, sem princípios e sem valores, porque o que elas querem é proteger a sua autoestima, o que elas querem é proteger o seu senso de autovalorização, que é massacrado, foi massacrado toda vez que ela errou, enquanto ela era criança, certo? Quando pais e professores dão às crianças mensagens negativas sobre erros, eles geralmente têm boas intenções. Estão tentando motivar as crianças a serem melhores para o próprio bem delas. Gente, pai e mãe, a maioria, claro que tem uma pequena minoria, mas a maioria age dessa forma porque quer o melhor para os seus filhos, certo? Isso a gente já sabe aqui. Eles não reservaram um tempo para pensar nos resultados de seus métodos em longo prazo. Muito do trabalho dos pais e dos professores é baseado em medo. Adultos têm medo de não estarem fazendo um bom trabalho se eles não conseguirem que as crianças ajam melhor. Muitos estão muito preocupados com o que os vizinhos vão dizer do que com o aprendizado mesmo de seus filhos. Outros têm medo de que as crianças nunca irão fazer melhor se eles não provocarem medo e humilhação. Gente, a sociedade muitas vezes impede a gente de educar os nossos filhos emocionalmente saudáveis, tá? E por medo de errar com os nossos filhos, a gente acaba punindo porque a gente tem medo do julgamento dos outros. O que os outros vão pensar se verem meu filho fazendo isso? Se virem meu filho fazendo isso, o que os outros vão pensar de mim? Que eu sou uma péssima mãe, que eu não dou conta dos meus filhos. Então eu tenho medo do julgamento e por isso eu julgo a minha criança. Entende que o medo vem lá de trás? O medo começa em nós? Medo do que os outros vão pensar da gente? Medo do que, se eu não agir, o que isso pode provocar na minha criança? A falta de limites que a minha criança vai ter? E por medo eu acabo agindo e coagindo a minha criança, também fazendo com que ela sinta medo, certo? Outros têm medo de que as crianças nunca irão fazer melhor se eles não provocarem medo e humilhação. A maioria tem receio por não saber mais o que fazer e receio de que, se não impuserem culpa, vergonha e dor, estarão sendo permissivos. Frequentemente, os adultos escondem seu medo agindo de forma mais controladora, tá? Então, hoje é essa reflexão que eu trouxe para vocês. A gente vai continuar isso amanhã, tá? Para vocês entenderem como a gente deve agir, o que a gente deve fazer em relação a isso. Mas é para vocês pararem e refletirem, tá bom? Quando criança, o que vocês ouviram quando erravam, certo? De que forma vocês reagiam? O que isso refletiu na vida de vocês hoje? Quanto vocês acham fácil errar e enxergam os erros como uma ótima oportunidade de aprendizado? Quanto vocês aprendem realmente com os erros sem se sentirem humilhados, sem se sentirem desencorajados, né? E o quanto vocês estimulam seus filhos também a aprender com os erros? Ou o quanto, quando sua criança erra, você humilha, você critica, você maltrata, você acaba com a autoestima dela e ela se sente um lixo porque ela errou. Gente, não tô dizendo para vocês não validarem os erros, né? Para vocês deixarem a sua criança agir da forma como elas quiserem e falar, afinal, todo mundo erra. Não é isso. Mas é o como a gente conscientiza sobre o erro. Se a gente usar a maneira certa e a forma correta de
identificar um erro e transformar ele num aprendizado, a gente não precisa humilhar, a gente não precisa provocar baixa autoestima, a gente não precisa destruir o senso de autovalorização da nossa criança. E a gente cria adultos muito melhores, certo? Por quê? Porque é a forma como a gente está lidando com esse erro. Então, é extremamente importante a gente refletir sobre isso, tá? E claro, eu preciso cuidar da minha criança ferida. Eu preciso olhar para dentro de mim, de como eu fui tratada, de como os meus pais me trataram, de como eu identifico o erro, de como eu olho para minha criança quando eu vejo que ela errou. Porque daí quando eu me autoavalio, quando eu entendo de onde vem esse sentimento, aí eu não vou depositar tudo isso em cima da minha criança. Essa necessidade de perfeição. Porque se a gente sabe que não existe ser humano perfeito, se a gente sabe que não dá para ser perfeito, a gente não precisa exigir isso das nossas crianças. Certo? Falar para as nossas crianças, tudo bem, você errou. Mas o que a gente vai fazer agora? O que você aprendeu com isso? Esse erro trouxe um aprendizado. Qual foi? E da próxima vez que isso acontecer, como é que você vai agir? Quando a gente age assim, quando a gente conversa assim, é diferente a conexão que a gente forma. Certo? Combinado? Então amanhã nós vamos ver a continuação desse estudo sobre os erros. Quais são as consequências dos erros, como que a gente pode solucionar eles de uma forma positiva, tá? Como que a gente ensina para nossa criança que é reaprendizado, como a gente trata isso sem humilhar, sem destruir a autoestima, sem criar crenças debilitantes, crenças que não vão deixar nossas crianças evoluírem como pessoa. Como que a gente faz isso? E a gente vai ver amanhã, tá certo, gente? E é isso. Então, essa semana eu quero que vocês aprendam um pouquinho com os erros que a gente comete dia após dia, porque nós não somos perfeitos. Perfeitos é só Deus na nossa vida. E é por isso que a gente precisa dele, né? Porque cada vez que a gente se sente fraco, ele se faz forte na nossa vida. E é por isso que a gente precisa dele, entregar os nossos medos e as nossas angústias para ele, para que ele resolva. Ele está no controle de tudo, todo dia, o tempo todo. E é ele que vai nos manter forte. E é ele que vai nos guiar no redirecionamento para nossa criança. Certo? Então, essa semana eu quero que vocês aprendam sobre isso. A gente vai fazer alguns exercícios essa semana. A gente vai aprender a enxergar umas coisas de um jeito diferente. Combinado? Obrigada para quem participou. Tem bastante gente hoje que entrou, acabou saindo, mas enfim, depois as pessoas assistem essa live que fica salva 24 horas e também eu vou subir ela pro YouTube. Tem 2 outras lives, 2 eu acho, que eu ainda não subi também da semana passada, vou tentar subir tudo hoje. Tá bom, gente? Um beijo grande, obrigada por quem participou, obrigada para quem vai ver depois. Não esqueçam de, se você tá vendo pelo YouTube, de seguir o Conexão.parental no Instagram, todo dia, 7h45 a gente faz as manhãs de conexões. Vou soltar uma enquete, me ajudem a responder sobre essa enquete, tá bom? Qual é o melhor horário pra gente fazer as nossas lives? Se é 7h45, se é 7h30, 7h20, 7h15, combinado? Um beijo grande, fiquem com Deus e uma ótima semana cheia de conexão pra vocês. Tchau, gente!